Buenas, pessoal, boa noite para todo mundo. Aqui é o Guilherme Garcia, sejam todos bem-vindos. E hoje mais uma live aí com os convidados especiais, né? Já há umas 2 semanas aí eu tô fazendo algumas lives com algumas pessoas que eu acho que são especiais aí da Gaita Ponto, né? Que são os caras que realmente merecem ser conhecidos por todos vocês, por todos os meus alunos que me acompanham por aqui, as pessoas que gostam da Gaita Ponto, que estão por aqui. Eu acho que, cara, vocês têm que conhecer esses caras que eu tenho trazido. Muitos deles não fazem, não trabalham com o instrumento, não trabalham com a música, não estão tão presentes nos palcos por aí, né? Mas merecem muito ser conhecidos, são grandes gaiteiros que tiveram aí uma jornada na Gaita Ponto cheia de desafios, né? Cheia de obstáculos, mas com certeza também com muitas satisfações, com muitas vitórias e com muita experiência legal para compartilhar conosco aí, para compartilhar com todos que querem, né, aprender a tocar gaita ponto e enfim explorar esse instrumento que a gente tanto ama, né? Então eu trouxe aqui o João Baldessari, que é o cara que toca um baile inteiro com a gaita de botão, o Joãozinho Portela, né, que é o rei do balanção, né, cara? O cara toca muito balanção, um jogo de fole inacreditável. Teve aqui comigo também o Jonathan Dalmonte, já apareceu por ali também, que hoje tá matando a pau no sistema argentino e é desenvolvedor das captações Harmonic, né, que na minha opinião são a melhor sistema de captação de acordeon que tem no mercado hoje. E também teve aqui comigo o Luiz Pinheiro, lá de Portugal, e também o André Alano, que é professor da fábrica de gaiteiros aqui da cidade de Lages. E hoje, galera, hoje tá vindo aqui para conversar conosco o Juliano Volpato. Juliano Volpato, que é um baita gaiteiro de gaita de botão. Desde que eu comecei a tocar gaita, eu via ele pelos vídeos, né, tocando, por alguns vídeos, através de alguns amigos que eram um amigo em comum. O Juliano Volpato vai estar aqui com a gente. É um cara que... Ele é engenheiro, né? Se eu não me engano, ele é engenheiro. Daqui a pouco ele vai contar aqui pra gente. Ele não trabalha com gaita ponto, mas mantém as tradições, né? Hoje ele mora lá nos Estados Unidos, mas lá dos Estados Unidos ele tá gravando alguns vídeos, tá colocando no YouTube, e ele segue cultivando essa tradição da gaita de botão lá nos Estados Unidos. Juliano, já tá por aí, meu velho? Não tô conseguindo ver aqui o esquema de te convidar aí, tchê. Tenta clicar aí pra eu aceitar, pra você aparecer aí pra gente. Opa, agora apareceu aqui, ó. Vamos ver se aparece o homem por aí. Mas credo, Ismael Bernardi.
E aí, galera, sejam Aí, bem-vindos. ó, E conseguimos daí, conectar. tchê? Ah, finalmente, hein? Tudo bem, hein? Mas credo, tudo bem, cara? E você, tudo jóia por aí? Tudo certinho. Tava tão ansioso como a primeira vez que eu subi no palco para fazer uma primeira live aqui. Ah, capaz, cara, que Faz legal. parte, né? Que legal, cara. Ô, Faz parte. Fala, meu amigo. meu, primeiro de tudo, assim, ó, bicho, queria te agradecer de tu aceitar o convite, né, cara? Você é um ícone, cara. Pra mim, desde que eu comecei, cara, quando eu tinha lá 14 anos, 15 anos, eu já via tu tocar pelos vídeos, cara. E hoje você tá aqui comigo, conversando aí não só comigo, mas com todos aí que estão nos vendo, né, com os alunos e tal. Eu fico Sim. realmente muito feliz, viu? Me sinto lisonjeado aí de ter você aí presente. Que é isso, Guilherme. Eu que agradeço. E quando tu dizes que faz muito tempo que tu me escuta tocar, eu fico lisonjeado, mas ao mesmo tempo cai a realidade que a gente vai ficando velho também, né? É, eu tô junto nessa, né, velho? É, Ó, faz parte, né? Pois é, uns melena de menos e outros de mais, né? Nós estamos aqui em quarentena, não dá nem para ir cortar os cabelos, né, tio? tu tá nos Estados Mas Unidos, né, Juliano? sim, estamos aqui. Inclusive, eu já queria já de pronto agradecer a você pelo convite, Guilherme. Eu acredito que ah, a tua contribuição com o teu canal e com o teu talento aí tem sido muito expressiva, né? No âmbito musical, cultural do Rio Grande do Sul, mas muito principalmente ligado a esse instrumento que a gente tanto ama, que é um instrumento assim difícil de conhecer, mas depois que você conhece é difícil de se afastar dele, né? Então, o nível de apaixonamento do instrumento é muito grande. Ele traz isso, né? Então, e É, também ao longo da nossa conversa aqui, né, eu vou te explicar por que eu admiro também o quanto que essa tua iniciativa virtual ela ajuda e contribui também para a música, para o ensino e para a profissionalização desses talentos aí que são os músicos que estão chegando agora na Gaita Ponto, né? Quero agradecer também legal, cara. ao pai velho lá de Riba, como não podia deixar de ser, né? A minha família e também em especial a minha esposa Kátia aí, que hoje deu um suporte legal aqui para que essa live acontecesse aí, tá bom? Ah, que legal, cara. Pô, que legal, velho. Obrigado, cara. Fico feliz, viu? É Fico isso muito aí. feliz mesmo por tudo isso. Conta Ah, aí, cara. Conta aí um pouquinho da tua história aí pra gente, cara. então vamos lá, Guilherme. Bom, como tu já bem introduziste, meu nome é Juliano Volpato. Eu sou cria do seu Antônio e da dona Helena, né? Eles são descendentes de italianos, nascidos lá em Garibaldi, no Rio Grande do Sul, na nossa conhecida Serra Gaúcha, né? Boa. Ah, Terra de é, bons gaiteiros. a Serra sempre teve uma tradição em formar músicos, né? E sim formar grandes gaiteiros, acordeonistas aí, né? Dado uma das influências que nós vamos falar na sequência aí, muito em função dos irmãos Bertucci, né? Oh, Do, os dois saudosos aí, o Adelário e o Oneide, né? grandes Então, referências. eu sou filho deles, eu tenho uma irmã mais velha do que eu, a Juliane, então formamos quase que uma dupla sertaneja em casa, né? Então eu queria pegar esse gancho da dupla sertaneja para começar a te falar assim, como que como é que é a introdução ou a iniciação da música na minha vida, né? O meu pai, o seu Antônio, ele sempre foi um apreciador de música, né? E eu acredito que da família dele, um dos que mais aprecia, né? É uma pessoa que até hoje, aí nos altos dos seus 70 anos de idade, ainda curte muito ouvir um rádio, né? Durante o dia, seja de manhã indo ao trabalho, seja voltando do trabalho ou estando em casa tomando seu mate no fim do dia. Ele está sempre com o radinho acompanhando algum tipo de música, né? Que E legal. a minha mãe, ela tem uma influência muito forte na parte do canto, Ah, entendeu? é. Sim, a família dela,
embora sem estudo algum, ou formação alguma, vamos dizer assim, musical, eles tinham uma tendência bem importante no quesito cantar em igreja, né? Então eles faziam participação de corais de igreja e, por sinal, muito, mas muito afinados, não porque são meus tios, meus parentes, mas eu já os vi Envolveram a cantar musicalidade lá, né? Exatamente. Então eu nasci nesse berço, cara. Então, assim, nenhum músico, até onde eu sei, na família, mas com importantes influências e gostos musicais, certo? Sim. Então, tanto que quando eu era muito pequeno, eu ainda lembro disso, cara, eu tinha, 3 anos de idade aí, eu ainda me lembro das fitas cassete que o meu pai ouvia, tá? A profissão dele à época era motorista de caminhão, então tu sabe que o caminhoneiro tem que estar sempre junto com uma fita cassete para ter a possibilidade de batalhar longas horas distante de tudo e de todos, cortando esse chão brasileiro aí, né? Então isso foi o que o meu pai fazia. E eu ainda me lembro até hoje, cara, quem é que eram os artistas à época. Então eram os Farrapos, na época do Alapuxa Tchê. Eu lembro que eu era muito pequenininho, então esse refrão aí marcou bastante, né? Não se assustemos, aquele. Que no perigo a bala vem, não se abaixemos. Exatamente, é esse aí. Eu lembro muito dessa música. Eu lembro aos sábados, eu acho que era o antigo programa Fogo de Chão, na antiga Manchete, eu acho. Nos sábados pela manhã tinha esse programa aí, e eu lembro a família assistindo, eu lembro os Farrapos na TV, cara. E eu legal, cara, eu tinha 3 anos de idade, velho. Então, assim, e eu lembro muito os mirins. Tem uma música que eu nem precisei tirá-la, já estava pronta quando eu comecei a aprender a tocar, era Tempos de Guri. Tenho saudade nos meus tempos de guri. Cara, o que eu ouvi isso aí nas tanto ouvir, do meu pai, né, nossa senhora, rapaz. Então, essas foram as influências. Poncho Molhado, Serranos, Cambichos, os Serranos. Bom, aquele LP inteiro de 1984, tem o Zé Cláudio Machado, o Amaro Pérez, o Iti, o que época, né, cara? Não, só as de Copa ali, rapaz, naquele carteado ali. Então, esse disco, Isto é Serranos, cara, era lá do A, B, A, B, A, B, A, B, A, B. Então, teve toda essa influência, né? Toda essa apreciação, né? E eu faço questão de fazer um capítulo do nosso bate-papo voltado à família, porque é daí que houveram influências musicais e o mais importante, é dali que houve o suporte integral, total, sem pressão, na minha jornada, não muito grande, mas na minha jornada musical, iniciação à música, desenvolvimento da percepção musical, tudo isso que a gente vai conversar na noite de hoje. Cara, isso aí, Juliano, se me permite, até nós estávamos falando com o Jonathan naquela live, né? Sim, o Jonathan falou que ele cumprimenta não só o gaiteiro, né? Não só a criança, muitas vezes é uma criança, mas não só o gaiteiro que está começando, mas também os pais, né? Porque, cara, esse suporte, esse incentivo dos pais e dos familiares que estão sempre com a pessoa que está aprendendo a tocar é essencial, né, Juliano? Aqui, como é que tá a iniciação musical nas aulas, então ele é aquele suporte assim de te dizer, sim, se é isso que você quer, pode ir adiante, mas tu não quer tocar, não toca, sabe, não é aquela questão assim, eu acho que tu deves enfrentar muito isso na Acordeon Pro, que é a tua escola de música, a qual eu admiro bastante, a questão de o incentivo dos pais pode ser crucial, importante, mas pode também ser crucial ou sufocante. Tem que cuidar. Então, eu acho que são essas as palavras aí. Bom, dito isso, com toda essa influência, né? Então, como que eu posso dizer, então, como é que foi a primeira iniciação musical, né? Bom, para te falar a verdade, a maior parte do meu gosto musical, ele tá na música regional do sul do Brasil, né? Mas isso veio se fortificar aí em torno dos meus 10 anos de idade. Porque eu odiava música gaúcha. Eu acho que eu ouvia tanto, como eu recém expliquei,
que era praticamente uma overdose de gauchismo, né? Então, sabe, não era aquilo. Só que por outro lado também eu lembro buscando em discos da minha irmã, então lá tinha Iron Maiden, lá tinha New Kids on the Block, lá tinha os artistas da época lá, Michael Jackson, Prince, Que entendeu? era coisa boa também, né? Pô. E influências brasileiras também, como eu não esqueço do Engenheiros do Havaí, eu ainda lembro desse LP, logo que ela ganhou. Então eu procurava tentar escutar isso para também me aproximar dos meus colegas de escola, né, para não ser um Uhum. alienado, só que também não fazia aquela liga, não colava, entendeu? Aí um belo dia, por pura, eu acho que é questões do destino, né? Então, se juntou a família, o primeiro namorado da minha irmã. E o cara tocava uma gaita de oito baixos. Pá! Olha E eu só, lembro, cara. e aí num desses encontros familiares, aí surgiu a gaita de botão, ele tocou e tal. E aí, sabe como é que normalmente é com as crianças, né? Elas veem um acordeon ou qualquer instrumento musical, né? Mas eu acredito que os que mais chamam a atenção são a bateria, a gaita, né? Sim. Então, cara, eu grudei os olhos naquilo lá e disse assim, rapaz do céu. Então. E aí se Que gerou um legal. comentário na família de perguntar assim, bah, quem sabe, já que se percebeu que ele gostou tanto, por que que não oferecer se ele teria interesse em aprender? E aí foi feito. Então, esse cara aí, eu até lembro o nome dele, o Rodrigo dos Santos, ele então chegou com o instrumento assim e perguntou, né, você gostaria de aprender e tal? Eu disse, mas será que eu consigo? Eu ainda lembro eu perguntando isso. Bom, só tem um jeito, né? Só tem um jeito de Tentando. saber, tentando. E aí foi. Aí teve aquela iniciação musical, né? Pegar um instrumento na mão. Aqui eu quero falar também sobre o tocar qualquer instrumento, além do desenvolvimento musical, tu tem que ter o desenvolvimento mecânico, eu digo. Sim. Da coordenação motora, né? Isso, né? Então eu queria falar aqui, e na gaita ponto, a original mesmo, né? Quando eu digo original, é o que eu quero chamar aqui de o fator voz trocada. Nós Que é temos que o. tocar, nós temos que tocar com as duas mãos e com o braço. Exato. Tem a Porque hora como certa de abrir e a hora certa de fechar. exatamente, como tu bem explica nos vídeos aí da tua escola, existe e tu explicas incansavelmente e também nas entrevistas que eu tenho visto, nos bate-papos que eu tenho visto aí das tuas lives, ah, é um fator muito importante a hora de saber abrir e isso aí confunde, né? Então é isso onde muita gente pensa assim, a gaita de botão é mais difícil que o outro, qualquer outro instrumento. Cara, depende. O que eu posso garantir é que tem um item a mais, que é o Tem braço. uma coisa a mais. Tem um elemento a mais, né? Tem um elemento a mais. Agora, se vai ser mais difícil ou mais fácil de aprender, aí eu acho que depende de cada um, né? Então, duas mãos e o braço. Então, isso que foi complicado. E para mim foi muito complicado. E por coincidência, a primeira música que eu aprendi é exatamente aquela que tu ensina, a valsa do iniciante. Pá, Olha só. pá, pá, pá. Só que eu aprendi ela um pouquinho diferente, hein? Mas Sim, claro. basicamente é aquela lá, o que que é? Ela é um exercício em formato de música, ela te ensina a colocar as mãos no instrumento. Exatamente. Ela, ela já te dá as primeiras noções de como é que funciona esse fator voz trocada. Então é um excelente introdutório exercício disfarçado de música. Exato, né? É. E sem falar, porque se você passa direto um exercício, a pessoa não se estimula. Agora, quando ela percebe, a criança ou a pessoa, né? Quando você percebe que você está tocando uma música, né, cara, com as duas mãos, está tocando mesmo o troço, aí você se sente estimulado, né? Né? É isso aí. E então foram essas a digitação, tocar forte, tocar mais pausadamente. A questão de tu não enxergares se tu és uma pessoa destra, tu não enxergares a tua mão esquerda no instrumentos, ou os baixos, ou a baixaria, como a gente chama, né? Então teve Sim. todos esses desafios na inicialização musical. Tu começou com 10 anos, então. Sim, comecei e parei aos 10.
Ué, E, como assim? por que que eu faço esse gancho? Na nossa conversa, até foi uma coisa que nós combinamos, Guilherme. Tudo vai ter um sentido aqui de, em primeiro lugar, quem sou eu, Juliano Volpato, no ramo da música, né? E aí tu me respondeu assim, bom, se eu quisesse convidar alguém de ponta, eu só levanto o telefone aqui, eu falo com o Renato Borghetti, eu faço uma entrevista com ele. Então, qual é que é o intuito do nosso bate-papo aqui? É única e exclusivamente conversar sobre experiências que a gente viveu, né? No intuito de tentar passar esse caminho aí para aquelas pessoas que estão iniciando, não importa a idade, não importa a condição, não importa o tamanho da sua gaita de botão, se é uma ilheira, duas, três, quatro, seja, né? 4, 8, 12, 36, 80, 120 baixos Sim. até hoje, né? Não importa, né? Mas que a gente possa Uhum. mostrar alguns caminhos, não que a gente os considere mais difíceis ou errados, mas foram uns que nos deram muita dificuldade e sofrimento, e mostrar algumas maneiras como que a gente pôde Superar, né, cara? superar, né? Superar Uhum. essa dificuldade, né? É, show. Então esse é o intuito, né? E a iniciação musical tem uma coisa que é o desenvolvimento da percepção musical. O que que é uma música? Como que ela inicia? Como ela termina? Tem a questão de os tons, entender o que que é as tonalidades, né? Inclusive eu aprendi errado nomenclaturas, aprendi errado, tipo primeira, segunda e terceira. Depois ao longo do tempo tu vais entendendo que isso não é bem assim. E aí se torna, Uma sabe? linguagem popular, né, cara? É uma linguagem popular que funciona assim, só que depois ao longo do tempo tu vai ver que só funciona para um circuito muito restrito de pessoas, né? É, Só funciona para gauchada, vamos dizer assim. é, Agora não funciona para outros estilos musicais, entendeu? exatamente. Tá? Ó, o Robson Poeira tá aí já, ó. É, o Robson tá aí, esse aí é ligeiro, né? Um forte Amanhã eu vou abraço. fazer a live com ele, hein? Tô Todo mundo sab... aí. Amanhã vai ter tô... outra live com o Robson Poeira, que foi um dos meus professores também. Exatamente, estou sabendo aí e com certeza vão estar na participação. Então teve a questão das escalas, o que que é uma escala, né? As limitações das escalas maiores e menores nesse instrumento aí que a gente toca. Então teve tudo isso, né? Acordes maiores e menores, entendeu? E até antes que eu me esqueça, eu queria fazer um devido registro aqui a todas as pessoas aí que participaram nessa minha pequena carreira musical, mas que foram muito importantes na construção dela, né? Então, os professores aí, como eu falei antes, o Rodrigo, lá da região da Serra. Então, a dupla de pai e filho, o Maurício e o Mauri Horn, né? Da região de Encantado, que inclusive foram professores do nosso grande amigo Jonathan Dalmonte. Com os quais eu aprendi... Cara, eu acho que foi uma base muito importante. Porque eles diziam coisas assim, cara. A tua mão tem que estar colocada certinha, assim, aqui nos 8 baixos. Tu tem que tocar esses 2 baixos aqui com esses dedos aqui e os outros 2 baixos aqui com esses dedos aqui. Como é uma função voz trocada, até é bom que tu tá começando no 8 baixo, que ela vai te ensinar que o tom de dó procura sempre fechar o fole para fazer ele, numa afinação sol e dó. O tom de sol, que depois a gente aprende que é sol 7, né? Tu vai abrindo o fole, né? E nunca ao contrário. Sabe, esse tipo de ensinamento aí, cara, para mim... E outra, se é para tocar a música de alguém, tem que ser perfeito, tem que ser exatamente como ela é. Senão nem toca, Ó. não estrague a obra de outra pessoa. Ah, é? Tinha Não, isso? é assim, Era cara, uma assim. aula Não, cobrada mesmo. era formada em alguns valores que eu acredito que são importantes, entendeu? E Que legal. se tu ouvires a entrevista do William Hengen, que é o acordeonista dos Serranos, aí já tem uns 6, 7 anos, é a mesma coisa, cara. Quando ele falou, eu me identifiquei muito, porque eu andei por esses caminhos aí, entendeu? Então eles dizem, ó, tu tem que tocar assim e tal, os dedos, né? Procura usar os dedos corretamente e tal. Se bem que os dedos, depois a gente vai conversar a respeito disso, que eu tive algumas experiências aí que eu acho que é interessante dividir com o pessoal. Boa.
Tu que é o dono do canal aí, muita conversa, tá muito ligeiro, como é que Não, tá indo cara, é isso aí? aí. Tá? Então, com o Cara, Maurício a ideia é essa fala. mesmo, que tu conte aí pra gente como é que foi a tua trajetória, porque é aquilo que eu te falei, né, lá pelo Whats, né, a gurizada, todo mundo vai passar pelo que você passou, pelo que eu passei, e eu sei que você, bem como eu, também teve as suas dificuldades, né, cara, e seus obstáculos, porque isso aqui não é tão simples, né, bicho? Não. E não só com isso aqui, mas no segmento da música, né, Juliano? A gente conversou a Uhum. respeito, então acho que isso aí vai ser muito produtivo, cara. Sim, E é exatamente. isso aí mesmo. Vamos seguir no papo aí, tá bom o papo. E depois, é claro, né? Vai ter que pegar e tocar uma moda aí pra nós. Pois é, o pessoal tá pedindo aí, né? Quer tocar uma já? Então vamos fazer uma já aí, Juliano. Pega Vamos, a acho gaita que aí, cara. carquemos, né? Acho que carquemos uma aqui, né? De fevereiro, assim, Car. já. Depois nós seguimos no papo. Tá? Então, essa aqui veio no bagageiro, viu? Ah, é? É, essa aqui é lá do Orlandinho, lá da Casa da Gaita Ponto. Ah, já dá de ver um Já pouco. melhorou um pouquinho? É isso aí. Bom, eu vi muito falar função voz trocada e então essa gaita aqui, a afinação base dela é uma sol e ré, né? Então eu vou tocar uma música aqui em mi bemol. Para fazer uma provocação aí para o pessoal, que eu sei que é um tema muito comentado. Tá Desculpa as louco! ferrugens aí, pessoal. Quebrou tudo! Obrigado, meu Deus do amigo. livre! Caiu o resto dos cabelos, tinha um pouquinho aqui do lado, você foi. E mi Obrigado pelo bemol! carinho. É em mi bemol, é mi bemol. Ah, larguei de mão. É. Então essa aí, para quem não conhece, né, um clássico aí do instrumentista serrano, vamos dizer assim. Então esse aí é o Tropeiro em Tropeiro em apuro. Apuros. É. Então, Que lindo, meu então é irmão. isso. Nós Meu vamos Deus, essa aí chegar. não tem. Essa aí ainda não tá no teu YouTube, hein? Não, mas vai estar. Eu gosto. Até eu tinha preparado uma música, eu não sei por que agora, na hora que a gente combinou, eu disse assim, eu vou tocar essa aqui mesmo e já era. E pronto. Desculpa as Assim que é bom. ferrugens aí, né? Ó, o Jonathan falou, esse tom não tem nas minhas gaitas. Na minha aqui Tá também não, bom. cara. Essas Logo, notas aí não tem nas minhas gaitas aí. logo quem falando, né? Grande Jonathan, nós vamos chegar aí. Ah, então, continuando, só para finalizar. Pedro Dutra foi muito importante também na minha inicialização musical. Uma pessoa que ensinou outras maneiras de tocar a gaita ponto. E em função de que já à época eu já tinha um instrumento que não era de 8 baixas, ele conseguiu flexibilizar um pouco aquilo que eu tinha aprendido no tom maior, na carreira de dentro, fechar o fole e abrir, Sim. mas daí não com o intuito de menosprezar essa indicação.
mas pelo intuito de dizer, ó, tem algumas coisas que a tua interpretação vai ficar mais fiel se tu fizeres ao contrário. Então tinha um motivo pelo qual, Claro. tá? Então não era só por, não vai nessa onda. Então, aonde eu quero chegar com isso? Cara, você aí que está tentando aprender esse instrumento, que tocar, eu acho que espere um pouco mais, mas encontre o professor certo. Porque eu tive a sorte de sempre cair em boas mãos, entendeu? Então, porque pior que aprender é reaprender. É. Aprender os dedos Criar errados, vício, aprender... né? Aí, rapaz, é complicado, né? Então, e agora eu queria falar, essa pessoa aqui é muito especial, para mim foi um divisor de águas na minha pequena carreira musical aí. É o grande Alexandre Battisti, da cidade de Farroupilha, mais conhecido como Ceguinho, né? Uhum, Então ele tem uhum. essa condição de nascença aí. E as aulas com ele foram cara, foi um divisor de águas, assim. Quando eu cheguei assim para estudar com ele, eu comecei a conhecer um outro repertório de gaita ponto que eu já não conhecia. Então, os meus ídolos, quando nós chegar na parte dos ídolos e influências do bate-papo de hoje, ele me Uhum. apresentou um leque que eu não tinha nem noção que existia, cara. E um jeito de tocar, assim, só dele, né? À época. E aí a gente vai bebendo daquela fonte, vai aprendendo, né? E, cara, então o Alexandre, para mim, eu cheguei lá, um músico, e com certeza eu saí de lá depois de um ano e meio, completamente diferente. Saí lá com capacidade de tirar músicas de ouvido. Ele foi o cara que me ajudou a desenvolver o meu ouvido até o estágio que eu me encontro hoje, que é o ouvido absoluto, né? Então a pessoa chave para que isso acontecesse foi o Alexandre. A condição especial que ele tem desenvolveu de tal forma e ele me induziu ao treino disso e hoje eu já tenho isso, entendeu? É mesmo, cara? Que legal, Então, cara. sim, tu pode tocar qualquer nota aí que eu vou saber sem olhar e qualquer coisa, mas isso eu devo ao Alexandre Battisti, é o que a gente chama de ouvido absoluto. Sim, geralmente Até é uma o, característica de quem é cego de nascença nascer, né, com uma percepção auditiva muito, geralmente muito mais aguçada do que a gente, né? Isso. E aí, bom, até o ronco da turbina de avião, aí a gente sabe a nota que tá dando, né, entendeu? Então, mas isso eu devo ao Alexandre, tu Eu não entende? sabia que isso podia ser desenvolvido, cara. Eu achava que era um dom e. Mas então Não, tem como. é isso aí, cara. Eu acho que tem como desenvolver, tu não precisa nascer com isso. Mas Que eu acho que tu legal. tem como desenvolver, entendeu? Então eu vejo. ah, isso facilita muito quando tu vai. Outras coisas que eu aprendi com o Alexandre, improvisação. Eu duvido, cara, para te acompanhar cantando ou fazer um dueto assim tão prontamente como o Alexandre Batista. Não existe, cara, não existe. Ele é completamente sóbrio, ou seja, ele não tem vício nenhum, né? Ah, e a capacidade criativa dele, assim, cara, é um prazer tu tocar do lado dele, porque a música não só, ele não soma, ele multiplica, entendeu? Então eu queria desejar aqui o meu forte abraço ao Alexandre Batista. Eu, em função das idas e vindas da vida, eu acabei perdendo o contato com ele, mas se alguém aí de Farroupilha ou tiver próximo à família Batista, aí eu queria desejar meu forte abraço a ele, que para mim ele é uma pessoa fundamental na minha carreira, né? Depois a gente vai baixar essa live, Juliano, e daí a Uhum. gente pode mandar lá para ele, cara. Ah, E ele vai aí ficar pode muito feliz. acessar e nos escutar muito bem aí, né? Com certeza. Esse é o intuito, né, cara? Claro. Seguindo Viu? adiante, vai falar. Uma coisa que tu falou que eu acho que é muito importante também, cara, que tu falou assim, é importante que você encontre o professor certo. Bah. Mas importante ressaltar, né? Quantos professores, né, cara? A gente não deve também se prender em um. Esses dias um aluno meu falou: Bah, Guilherme,
eu queria fazer umas aulas com o Joãozinho, não sei o quê, mas será que eu posso? Será que... O que você acha? Eu tô com medo que você fique brabo. Ele falou assim, eu falei, cara do céu, não, homem do céu. Esse negócio de ter ciúme de aluno aí não é comigo, cara. Vai fazer aula. Você tem que ter 1000 professores. Lá com Faz o aula Mauri... com todo mundo que esteja que você goste, né? Que você se identifique e que esteja disposto a te ensinar, cara. Lá com o Maurício e com o Mauri, eu lembro que, tá, agora aprendemos tudo e o que eu faço agora? O mundo tinha acabado para mim, rapaz. O que eu vou fazer agora sem vocês, né? Não, agora tu vai para outro, entendeu? Para frente, aqui, claro. No nosso modo de ver, tu não tem mais nada para aprender com a gente, então vamos para uma próxima, né? E aí lá em 2001, seguindo adiante, né? Conheci então o grande Orlandinho Rocha, né? Ele que hoje aí é proprietário de, se não a maior, uma das maiores casas de instrumentos musicais aí do sul do Brasil, né? A Casa da Gaita Ponto, lá na Ipiranga, em Porto Alegre. Esse cara aí, rapaz, esse aí foi uma das influências que eu aprendi com o Alexandre. Ó, tu já ouviu Orlandinho lá dos Mirins? Não, nem sei quem é, né? Tá aqui, ó. Jeito Alegre, o nome da música. Conhece essa aí ou não? Sim. Bah, acabou o mundo, né, cara? Vamos fechar a gaita, botar no estojo aqui e já era, né? Porto Alegre. Então, a primeira que eu ouvi foi Porto Alegre, cara. Quando eu ouvi, eu falei... Essa aí eu toquei... Era um rodeio, né? Eu falei, vou embora, acho que nem vou tocar. Essa Porto Alegre eu toquei, né, quando nós chegamos na parte dos rodeios, eu toquei na minha cidade, no rodeio da minha cidade, essa música aí. Porto Alegre. Legal. Né? É um shot fantástico, aí tem N influências, N coisas aí, né? Daí é o seguinte, então com o Orlandinho Rocha nós fizemos um mês de aula em 2 semanas. Então por isso que eu fiz um capítulo especial para o suporte dos pais, que o meu pai tirou férias, nas minhas férias de aula, deixa eu ver o que eu estava fazendo na época. Nas minhas férias de aula, para me levar a Porto Alegre, para ir lá na casa dele, tirar 1 hora, as aulas dele eram 45 minutos, então tiramos num dia 1 hora, 1h30, e no outro dia voltamos com mais 1h30. Então, em 2 dias fizemos aproximadamente um mês de aula. Então, veja o suporte que um pai pode dar para um filho, né? E ainda mais da maneira como ele fez, né? Como o seu Antônio fez, né? Então, cara, sem palavras, né? E eu lembro chegando lá, para bater na porta da casa do Orlandinho, lá, uma tremedeira, rapaz, uma tremedeira. Pô, eu vou ter aula com um dos meus ídolos, uma das minhas referências, né, cara? O que eu vou falar, o que eu vou dizer, tu não sabia, né? Tá aí. Só que ele, quem conhece o Orlandinho sabe que ele é uma pessoa que te acalma na hora, assim, né? Embora a trajetória dele, a simplicidade o acompanha, né? Então, então é uma pessoa fantástica, assim. E chegando lá, daí a gente começou a tocar. Ele disse assim, toca uma música que tu sabe ali. Eu disse, olha, eu sei um monte, mas o problema é que os dedos não vão me ajudar hoje, né? A tremedeira e tal, né? Aonde eu quero chegar aqui, cara? O Orlandinho, ele ensinou as músicas, corrigiu algumas coisas, passou outras e tal, assim. E dada a humildade desse cara, no fim da minha última aula, ele me impediu para que eu ensinasse um tema do Renato Borghetti que ele não tinha conseguido tirar ainda e eu sabia. Aí fui lá, eu na frente do fita cassete, fui lá e toquei aquela milonga lá que ele não tinha conseguido tirar à época. Tipo, cara, eu disse assim, rapaz, se eu vim aqui eu para ter aula, aí o cara teve a hombridade e a humildade de me pedir isso, entendeu? Que legal, né, cara? O meu ponto aqui não é que eu ensinei uma música por Orlandinho, mas é que ele pediu para aprender de um aluno. Então é isso que eu queria deixar registrado na nossa conversa de hoje aqui. Show, cara. Que lição, né? Bah, nem me fala. Isso aí vai de frente com aquilo que a gente falou também, né? Eu acho que música não é competição, né, Juliano? Existe muita briga de ego, né, cara?
Nós vamos chegar lá. Infelizmente, nesse meio musical, e um querendo se achar melhor que o outro, porque eu toco mais, porque eu sou mais, porque eu participei mais, porque eu ganhei mais. E, cara, isso aí não tem nada a ver, né, cara? E a nossa cultura só perde com esse tipo de coisa, né? E quando a gente vê algo desse aí, merece ser falado, né, cara? Merece Não, ser... eu faço questão de fazer o registro, porque o Orlandinho, todo o meu relacionamento com ele sempre foi extremamente salutar, foi extremamente proveitoso. Eu nunca troquei uma palavra com ele que não fosse para somar, entendeu? Ou até muitas vezes multiplicar. Então, por conta dessas coisas, inclusive esse instrumento que eu acabei de tocar, essa musiquinha aqui para vocês, foi ele que me vendeu. Inclusive, quando nós chegar na parte dos instrumentos, né, eu me desfiz de um dos meus instrumentos. Cara, a avaliação que ele deu do instrumento que eu estava dando na troca, cara, tu não vai encontrar outra pessoa que faça isso que ele fez. Não foi que nem comprar um carro usado numa revenda onde o teu carro não vale nada e só aquele que está sendo vendido aqui vale, entendeu? Sim, então, sim. Isso é uma coisa que me marcou, né? Aconteceu em 2014, quando eu adquiri essa Armando Bugari aqui. E eu acho que é importante falar. E não é uma propaganda, é só a verdade, né? Então, você que está procurando aí um instrumento, você, pelo menos em Porto Alegre ou na região sul do Brasil, você sabe um bom ponto onde você pode e vai ser bem atendido, entendeu? Não, e ele é o cara que tem essas gaitas italianas, né, cara, para vender. Ele Sim. Então, é a pessoa de confiança que trabalha com esse tipo de instrumento, né? Fui lá, testei, tinha um baixo trancando ali, já fizeram na hora, tinha meu ouvido é uma sarna, né, cara? Ainda tinha uma outra coisinha aqui, outra ali, e aí já fizeram tudo na hora. Tá, Juliana, agora tá ok? Sim, agora tá ok. Então tá, pega aí. Vai. Agora tá tudo certo. Agora pega e vai, agora tá tudo certo, né? Então, aqui, só para finalizar essa parte aqui da inicialização musical dos professores, eu queria só colocar aqui 3 nomes aqui muito importantes, que eles não foram meus professores em si, mas eu assisti muito eles a tocar e me influenciaram de uma maneira positiva no aprendizado musical. Que é um rapaz lá da cidadezinha de Cotiporã, no Rio Grande do Sul, chamado Luciano Dalpiva. Luciano Dalpiva foi o primeiro cara que eu vi executar um acordeon com as 2 mãos, assim, de uma maneira espetacular, tocando não só o nosso cancioneiro gaúcho, mas como também tudo ao redor do mundo, entendeu? Inclusive, uma das músicas que está lá no meu canal do YouTube, Sob o Céu de Paris, foi ele que me apresentou pela primeira vez. Que legal. E, cara, eu lembro até hoje, eu vendo ele tocando numa Dalapé, tocando essa música assim, cara, eu disse assim, meu Deus, que som é esse, cara? Que é isso aí? Eu lembro a minha pergunta, quem é que é o conjunto que grava... Piada e baile, né? Quem é que é o conjunto que gravou essa música? É o Edson Dutra, né? O Edson gravou o Reine de Musette, né? Aliás, sim. Tinha essa influência, né? Eles tinham muita essa influência das valsas, né, e tal. A minha influência do Musette vem por causa do Luciano Dalpiva e da outra pessoa que eu quero citar aqui, o saudoso, que está lá nos escutando, o saudoso Arminio Tommasini. Ô, seu Tommasini! Então, a primeira vez que eu escutei isso aqui foi com o Luciano Dalpiva, entendeu? Até vou me permitir tocar aqui, já que estamos falando tanto, né? Se afasta um pouquinho para a gente ver a gaita aí, Juliano. Porque tá melhor a gaita que a fuça, né? Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos ver o que acontece agora. Aí. Melhorou um pouquinho aí? Cortou a cabeça, mas tudo bem. Cortou a cabeça agora. Cortou a fuça. Não tem problema. Vamos lá. Não tem problema. Ajeitando aqui.
tema da Edith Piaf, né? Edith Piaf, essa mesma, né? Ah, eu lembro essa do Armindo Tomazini aqui, ó. Nossa senhora, hein? Ó, o Jonathan falou aqui, ó, primeira vez que vejo alguém tocando isso no acordeão diatônico. E eu também, cara, não tinha visto ainda, hein? Oh, muito obrigado. E vindo de vocês dois aí, rapaz do céu, eu me sinto muito lisonjeado. Obrigado mesmo, aí. Show, pelo carinho, cara. hein? Lindo, lindo, lindo. Muito lindo. Não muito que elogio difícil, já não é mais a tonalidades barbada de tocar, né, Juliano? Eu acho que tu fizeste a melhor descrição das dificuldades aqui, que é quanto mais longe da afinação original, isso tem num vídeo teu que eu assisti, quanto mais longe da afinação original do instrumento, mais complicado, mais enjambrado, mais nebuloso as coisas começam a ficar, né? Começa a ter que tocar tudo torto, assim, né, cara? Ah, não, aí a mão tem que virar uma aranha mesmo, né? Eu vou te contar. Vamos lá. Seguindo adiante aí, porque senão o pessoal vai enjoar do nosso bate-papo aí. Teoria musical, vai. Teoria musical. Eu queria agradecer o último, que é o Zoca, que é um guitarrista lá de Encantado também. Fiz um mês de aula com ele para desenvolver a parte da teoria musical. Agradeço a paciência dele, mas não surtiu efeito. O meu negócio sempre foi no ouvido mesmo e eu tentei estudar por conta, sabe? Fá, lá, dó, mi, sol, si, ré, fá, o pentagrama, tal, aquela coisa toda. Tive bastante dicas da parte dele e tal, mas eu lembro quando ele disse assim, ó, gurizada, agora vamos sentir esse acorde aqui, pã, que acorde é esse aqui? Mas ele queria que a gente dissesse o acorde com base na teoria musical. Só que no que ele tocou o acorde, disse, não, é tal, né? Ele disse assim, pô, Juliano, não é assim, cara. Só que para mim era... Enfim, aí tu bem sabes a dificuldade que é encontrar alguém que te ensine esse instrumento, quem dirá estudar esse instrumento numa partitura, uma teoria musical, ou fazer as adaptações dos instrumentos mais considerados como universais, né? Sim. E trazer para cá, entendeu? Então, foi complicado. Então, por isso que eu queria dizer assim, não façam como eu, estudem teoria musical, que vai ajudar demais no desenvolvimento de vocês aí. Não só como músicos da nossa música regional, a qual eu tenho muito respeito, mas como também galgar outros ambientes musicais, vamos dizer assim. Né? Abre a cabeça, né? Joãozinho Portela tá aqui, ó. Joãozinho Portela. Aí, ó, esse aí é o cara da mão esquerda aí. Eu adorei aquilo que ele fez lá com o Tiquinho. Parecia uma... Rapaz do céu, tinha 3 gaitas só na mão esquerda, homem. Tu viu, parabéns, cara? Parabéns. É impossível, Loucura. na minha humilde opinião, é impossível ensinar isso. Isso tu tem que dizer, ó, eu faço assim e como tu, acho que a expressão muito boa tua, Guilherme, é o molho do cara, é o molho do músico, entendeu? Tem certas coisas que cada um vai ter que se desenvolver sozinho e é justamente por isso, né, cara, que cada um toca diferente, né? Tu bota 100 gaiteiros, todo mundo tocar o missioneiro. Cada um vai tocar diferente. E é assim, né? Naquela época também, desenvolvimento do canto. Eu canto um pouquinho, eu não sou cantor, eu sou cantador, entendeu? Então, também foi um aprendizado aí, né? Foi um aprendizado difícil. Eu até queria agradecer aqui a um rapaz de apelido Cadi, lá da cidade de Garibaldi, de onde eu me criei. Vivi de 1992 até 2011 naquela cidade. Então, o Cadi foi uma pessoa muito importante que me fez entender que para cantar e fazer segunda voz, tu já tem o teu instrumento aí para te ajudar, entendeu? Como é que eu faço a segunda, né? Eu canto mais baixo? Não, cara. As mesmos intervalos que tu tem no instrumento, tu pode fazer ele com a voz. Porque a música é a música.
no teu instrumento, no nosso instrumento, são palhetas vibrando. No canto, são as tuas cordas vocais vibrando. É a mesma coisa. Então, tu tem que entender quais são os intervalos, e aí tu vai saber fazer a segunda, tu vai saber fazer a quinta, tu vai aprender a fazer vocais de dueto, de 3 vozes, de 4 vozes, de 5 vozes, entendeu? Que é totalmente diferente cantar em dupla ou em mais vozes, né? Cantar em dupla, tu vai navegar normalmente entre terças, quintas e sextas, né? Sim, sim. Né? Então, é isso aí. Então, eu tive essa passagem aí, eu só queria fazer fazer uma menção quanto ao desenvolvimento do canto, e ele é importante para quê? Aqui vem o gancho. E, na minha opinião, improvisação. Eu acho que o canto ele é muito importante para improvisação. Então, a improvisação, cara, é uma coisa difícil de se explicar, entendeu? Mas eu acho que o canto me trouxe muita ajuda, porque o canto tu aprende a solfejar, entendeu? Então, se tu solfeja, a tua mente vai criar a melodia, então é mais rápido de passar para a ponta dos dedos, né? Então, esse é um método que eu intrinsecamente acabei desenvolvendo para mim. Então, quando eu acompanho um cantor, eu procuro não matar ele, mas eu procuro somar com ele, entendeu? Exato. Não passar por Respeitando, cima, né? exatamente, respeitando o que ele está fazendo ali e tentar somar com ele, né? Inclusive, às vezes, fazendo contracantos nas sobras que ele deixa, entendeu? Então, eu acho Claro. que Preenchendo. na minha experiência, o desenvolvimento do canto me trouxe isso, né? O que eu posso fazer para somar e não matar o cara que está cantando, né? Então, acho que é isso que eu queria colocar. Show de bola. Ah, bom, na inicialização musical aqui, graças a Deus, eu fiz muitos amigos aqui. Então, eu queria agradecer e mandar um abraço bem forte aí para o Jonathan Dalmonte, né? Um excelentíssimo acordeonista e um excelente engenheiro de design e desenvolvimento que está aí por trás da nossa Harmonic, que no meu modo de ver, se não a melhor, uma das melhores captações de acordeão do mundo. Haja Certeza. vista, haja vista os músicos que estão utilizando dela, né? Então, o que eu vou dizer? O Jonathan é uma pessoa que sempre com muita humildade, tocando tudo direitinho, né? E até sinto vergonha que teve uma oportunidade lá em Garibaldi que ele concorreu e eu fui jurado dele, cara, num rodeio. Eu não sei se ele lembra disso. E aí eu vejo ele, eu julguei ele naquela oportunidade, e aí eu vejo ele hoje tocando, eu digo, Nossa Senhora, quanto que eu teria para aprender? Quanto que eu teria para aprender com esse cara aí tocando sistema argentino, agora ele está com um instrumento híbrido aí do bandoneon com a gaita de botão, e ele tem uma capacidade de cada instrumento que ele toca com a linguagem do instrumento. É verdade, Ele é toca o verdade. sistema argentino como a gente ouve, por exemplo, o Nini Flores tocar. Sim. Esse novo instrumento dele, esse híbrido de bandoneon, se tu fechar os olhos, é um portenho tocando o bandoneon, cara. Não, é o Jonathan. Aí eu tenho certeza, se ele pegar essas nossas gaitinhas aqui, vai ser o Chico Brasil de novo, que eu sei que ele é muito influenciado por, né? Então ele tem essa Sim, sim. capacidade aí. Então, olha só como o mundo dá voltas, né? Eu fui jurado dele e hoje eu só tenho a aprender com o cara, fico abismado com os vídeos aí do projeto dele, do Pulse Livre. E eu, cara, só vendo para crer como que esse cara tá tocando, entendeu? A outra É. pessoa que eu queria citar aqui, aproveitar os últimos 3 minutinhos dessa primeira hora, aqui é o Robson Boeira. O Robson veio através do Alexandre Batiste, fomos colegas de aula lá no Alexandre, em Farroupilha, no Rio Grande do Sul. E eu conheci ele efetivamente no rodeio do Campo dos Bugres de 2001 ou 2002, onde nós fomos jurados lá. E aí ele me apresentou, eu me lembro que ele tinha uma gaita, acho que era uma 24, lá em Mi bemol, estava tocando Zóia da Véia, do... Monteiro.
do Gilberto Monteiro e tal, e daí por diante se criou uma amizade muito importante, muito bonita, onde ele divide o que ele estava ouvindo, eu divido o que eu escuto, Juliano, eu tirei isso aqui, pá, tal. Na época que eu morava na Serra ali, então era muito interessante essa troca aí. Então, e hoje o Robson aí já está aos seus atos de 10 anos de carreira solo, né? Sim. Eu queria Foi mandar um através do abraço para Robson que eu ele. conheci você. Tá vendo como é que é? Né? Inclusive, lá, quando eu quero falar sobre a importância da internet para Gaita Ponto, a amizade que eu tenho contigo, né, Guilherme, se deu através do YouTube, né? Eu te conheci, eu já É. estava para os lados de cá, então veja a importância desse tipo de informação para a gente, né? Exatamente. Não, e agora pelo YouTube aí, né, cara? Eu fico muito feliz que tu tá postando os vídeos no YouTube, porque a gurizada vai ter mais você como referência, entendeu, cara? E, Uhum. porra, Ah, sim, ninguém o toca. ingrediente Agora é você mais. sabe, né? Ninguém tá tocando isso aí que tu tá tocando, cara. Você é uma referência importantíssima. Oh, E muito antes obrigado. disso, antes do YouTube, eu já via você tocando pelos vídeos que o Robson me passou. Então, assim, Sim, esses nós fizemos. registros são importantes, cara. Foi um espetáculo muito bonito lá em torno de 2006, eu acho, lá numa das Casas da Cultura de Caxias do Sul. O Isso. Robson teve. Cara, como é que não vou aceitar um pedido do Robson, né? E nós fomos lá e fizemos um trabalho junto com ele, de uma forma bem incipiente, assim. E hoje eu vejo aí ele gravando seus discos, né? Sendo premiado por eles, indicações aí, né? As passagens dele por Ó, aquele. Vai lá, vamos vai mudar? acabar. Vamos. Eu vou sair, entro de novo, vocês voltam tudo. É, vamos lá. Bora.